Queridos, vamos então continuar essa série de mensagens que está uma bênção. Missões no poder do Espírito. E a gente está dando um passeio na Bíblia e vendo um monte de coisas que o Espírito faz na gente e também através da gente. A gente já viu que o Espírito nos cria, o Espírito nos fortalece, o Espírito nos unge, e hoje nós vamos ver que o Espírito nos envia. O Espírito nos... Como que é aquela palavra que o João Ferreira de Almeida usou? O Espírito nos impele. Lá em Mateus capítulo 4, diz que Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E essa é uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário, e a primeira vez que eu vi, não sabia o significado, fui pesquisar. E a melhor definição que eu encontrei de impelir é empurrar sem encostar. Empurrar sem encostar. Isso é impelir. Como é que ficaria, Janete? Impelir em libras. Empurrar sem encostar. Assim? Motivar. É isso que o Espírito faz. E o Espírito, seja no hebraico, ruar, seja no grego, pneuma, é exatamente isso. É o vento, é o sopro. O pneuma é aquilo que empurra sem encostar. Então, da mesma forma que o Espírito enviou vários para fazer a obra, para cumprir uma missão, Ele continua enviando. Continua enviando até hoje, porque a missão precisa continuar. Para que a gente possa completar a missão, é necessário que o Espírito nos envie. Só pode completar a missão, só pode cooperar com a missão aquele que é enviado pelo Espírito. Se a gente for pela nossa vontade, se a gente for pela nossa motivação, pela força do nosso braço ou dos nossos recursos, provavelmente vamos falhar na missão. Mas quando nós somos enviados pela vontade do Espírito, pelo propósito do Espírito e, sobretudo, pelo empurrar do Espírito, aí sim nós temos a garantia de que a missão será completa. E eu queria ler com você Isaías, capítulo 61. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me separou para esse propósito, que é pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar ou pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quando Isaías escreve isso, registra esse trecho da sua profecia, o primeiro alvo dessa profecia é o próprio profeta.
Portanto, quando Isaías está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está se colocando como o primeiro alvo dessa profecia. Ele é o primeiro a receber dessa promessa. E você conhece a história de Isaías. Ele era da família real, ele é da tribo de Judá, ele muito provavelmente morava junto com a família do rei de Judá, muito provavelmente lá no palácio, né? Não é esse palácio nos moldes da Disney, mas muito provavelmente a família real em Judá morava numa habitação diferenciada. O Isaías convive com a nata da sociedade judaica. O Isaías está naquele momento em que o Egito está em queda e os assírios estão subindo no poder de forma vertiginosa. E em poucos anos a Assíria se tornaria um novo império mundial. E Isaías está exatamente nessa geração de transição. A geração que está pegando o declínio do poder do Egito e a ascensão do poder assírio. E quando nós estamos num momento de transição, é sempre um momento de incertezas. E a profecia de Isaías, assim como toda a Bíblia, é mais atual do que o jornal de amanhã. A nossa geração também vive um momento de transição. Nós estamos saindo da modernidade e indo para uma outra época, uma outra idade. Nós temos a idade antiga, nós temos a idade média, nós temos a modernidade e estamos na transição para um novo tempo. Talvez daqui a uns 50, 60 anos, o mundo será completamente diferente. As relações de mercado, as relações políticas, econômicas, e do jeito que a tecnologia está acelerada, é bem provável, talvez, que antes de 50 anos, a gente já esteja nesse novo tempo. Porque agora a gente está numa transição, por isso que a maioria chama de pós-modernidade. Não é mais a modernidade, mas a gente ainda não sabe o que é de fato. Os sociólogos, mais recentemente, estão sugerindo o nome que o próximo tempo na história da humanidade se chamará Idade Mídia, em contraste com a Idade Média, em que a maioria não tinha acesso ao conteúdo e ao conhecimento, e agora esse tempo, ao contrário da Idade Média, a humanidade tem acesso demais a tudo. Então, em contraste com a Idade Média, possivelmente, dizem os sociólogos, teremos uma Idade Mídia, onde tudo é muito instantâneo. E muito provavelmente nós não estaremos aqui para ver, mas é certo que será bem diferente. Tudo que nós conhecemos, daqui a 50, 60 anos, é bem provável que esteja totalmente diferente. O jeito de fazer tudo, o jeito de se relacionar, tudo vai estar bem diferente. E nossos filhos, netos, talvez bisnetos, serão os protagonistas dessa nova era, desse novo tempo que já está aí às portas. Então, nós também, como Isaías, vivemos nesse tempo de transição. A modernidade tinha algumas características muito fortes, a ordem, o progresso, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, bases sólidas, o governo, a família, todas as instituições eram muito sólidas, rígidas, respeitadas. Agora estamos num tempo de liquidez. Se a modernidade era o tempo de rigidez, agora o tempo que vem depois da modernidade é um tempo de liquidez. Então,
todas as instituições que eram bem rígidas, agora estão ruindo nesse tempo que é muito mais líquido do que sólido. E o Bauman, um sociólogo que pesquisa excessivamente sobre esse tema, ele inclusive sugere o nome de modernidade líquida, porque ele percebe a liquidez nas relações, a liquidez nas instituições, e ele percebe esse ruir da rigidez moderna para um tempo onde tudo vai ser líquido, ou pelo menos muito menos rígido. A gente sabe que não vai ser como antes, mas a gente ainda não tem certeza de como será. Então isso causa na gente algumas dúvidas, incertezas e inseguranças. Exatamente como estava o coração do profeta Isaías. A gente já sabe que o Egito não será mais o poder, mas qual nação será a mais poderosa? Então aquele tempo de incerteza. E se os assírios estão, vamos pensar aqui na perspectiva de vocês, né? Jerusalém, o Egito está para lá e Nínive está para lá. Então, olha só, se os assírios vierem atacar os egípcios, vão ter que passar por nós, vão destruir a gente também. O que vai ser de nós? Se os assírios, que estão de um lado nosso, resolver brigar com os egípcios, que estão do lado contrário, e nós estamos no meio do caminho, o que será de nós? É por isso que quando morreu Uzias, que o rei Uzias fez um reinado muito de muita credibilidade. O pessoal estava assim, esperançoso. O rei Uzias está mandando muito bem, ele fez bons acordos políticos, e certamente o nosso rei Uzias vai nos livrar. Se a Síria resolver brigar com o Egito, Uzias já tem alguma coisa para poder livrar a gente dessa briga. Só que aí morre Uzias. Uzias morreu. E aí o Isaías, e agora o que será de nós? A gente tinha um rei bom, e agora ele morreu. E agora, se os assírios decidirem brigar com os egípcios e a gente está no meio do caminho? E aí Deus dá uma visão para o Isaías. Enquanto o coração do Isaías está bem agitado e preocupado, porque eles perderam aquele que estava no trono de Judá. Então, Deus abre os céus e mostra o Kairós para Isaías, e Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono de Judá não está ocupado, mas o trono do universo continua ocupado. E quem protege a nossa vida não é quem senta no trono da terra, é quem senta no trono do céu. E aí o coração de Isaías se enche de esperança, porque ele conclui: pode estar sentado o rei que for, enquanto o nosso rei estiver sentado naquele alto e sublime trono, nada nos atinge se não for vontade dele. E aí ele começa o seu ministério, reconhecendo que não merecia. Senhor, mas eu faço parte do grupo da zoeira, eu sou da turma do fundão. Senhor, eu tenho a boca suja. E aí Deus, é você mesmo. Mas eu não mereço, é assim que eu gosto. Mas talvez eu seja o pior aqui. Então, é assim mesmo que eu prefiro. Porque aí a glória é toda dele. E aí então, o anjo vem, aquela cena de que pega lá a brasa do altar e queima a língua do Isaías, e ali ele é purificado pelo fogo. E o Novo Testamento vai nos dizer que nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo. É o Espírito de Deus que nos purifica. Foi o Espírito de Deus que inspirou Isaías para dizer e para escrever essas palavras.
E aí o Isaías começa a profetizar: Senhor, envia eu estou aqui, eu não mereço, eu não presto, eu sou cheio de defeito, mas se o Senhor precisar de alguém para falar, eu estou aqui. E aí Deus começa a usar Isaías, e Isaías está falando, e está profetizando, e está batendo para cá, batendo em Judá, batendo em Israel, e cuidado gente, fica esperto Babilônia e Egito, sua batata está assando, e o Isaías profetizando, de repente ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Deus me escolheu para um propósito específico. Qual o propósito, Isaías? Para que eu possa pregar, libertar, curar, para que eu fosse enviado pelo Espírito para cumprir a missão. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou. Ele me enviou. É isso que está escrito. O Espírito do Senhor me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar os que estão com o coração quebrantado. E aí, gente, Deus usa Isaías na geração do Isaías. E ele tem um ministério muito abençoado. Não por acaso, o seu livro tem 66 capítulos. Não por acaso, é o maior em termos de conteúdo profético. É o maior. É o profeta mais messiânico, o que mais falou sobre a vinda do Cristo. E Isaías tem esse papel de destaque na profecia, principalmente em Judá. E aí, irmãos, a Assíria ganha a guerra do Egito, Judá é preservado, a profecia de Isaías se cumpre, e então, anos mais tarde, quando os babilônios vêm, aí se cumpre novamente a profecia de Isaías, de que eles não iriam obedecer o Senhor, e por isso iriam para o cativeiro, mas aí Deus usou o Jeremias e o Ezequiel, e eles disseram: depois de 70 anos Deus vai trazer de volta, até que venha o Messias. E aí, irmãos, 700 e poucos anos, talvez 740 anos, depois que o Isaías disse essas palavras, Jesus entra numa sinagoga, lá no lugar onde ele morava. E aí ele vai na sinagoga, porque o pai dele frequentou aquela sinagoga desde que ele nasceu. Porque foi o rabino daquela sinagoga que ensinou Bíblia para Jesus. Porque ali Jesus aprendeu a lei, os profetas, os escritos, e agora com 30 anos de idade, ele vai até o seu primo, é batizado, aí ele é impelido pelo Espírito ao deserto, 40 dias, 40 noites, bota o diabo para correr, começa o seu ministério, chama os primeiros alunos, e aí ele entra lá na sinagoga. Hoje é sábado, é dia de culto, eu vou no culto. Ele entra na sinagoga. Isso está no final de Mateus 13, isso também está em Marcos 6 e também está em Lucas 4, né? E curioso que em Mateus e em Marcos, diz que lá, na terra de Jesus, onde ele morava, ninguém acreditava nele. E é exatamente lá o lugar que ele não fez nenhum milagre. É isso que está escrito. Final de Mateus 13 e no início ali de Marcos 6. Não é isso, Igor? Se vira aí, meu filho. Gente, eu posso estar lendo a Bíblia errado, mas o texto está dizendo exatamente isso. Ali, na terra dele, onde não acreditavam nele, foi o único lugar que ele não fez milagre. Então quer dizer, pensa comigo, pensa. Eu não quero que você repete e não reflete. Quero que você repita depois de ter refletido, né? Repete,
mas reflete. Não gosto de gente que repete e não reflete. Então reflete primeiro para depois você repetir. Então pensa comigo. Lá naquele lugar, Jesus tinha menos poder. O Espírito que estava sobre Jesus, que foi prefigurado ali no batismo na forma de uma pomba. Porque o Espírito veio sobre ele quando ele iniciou o ministério, e ele ouviu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, Jesus começou o ministério já com o poder do Espírito. Aí eu te pergunto, ele já está no poder do Espírito, ele já começou o seu ministério, agora ele está lá na sinagoga, no lugar onde ele morava, e ali ninguém acredita nele. Naquele lugar, o Espírito tinha menos poder? Então por que lá não teve milagre? Porque não houve fé. Meu irmão, o Espírito continua poderoso. Sabe por que as coisas às vezes não acontecem? Porque falta fé. Nós somos tão incrédulos, tão incrédulos, tão incrédulos, que a gente não vê as coisas acontecendo. O poder do Espírito é o mesmo. Por que é que ali não teve milagre? Diz o texto, porque o povo foi incrédulo. Esse menino é o filho do Zé carpinteiro. Agora vem dizer que é rabino, agora vem dizer que é o Cristo, que é o Salvador. Esse menino é o Jesus, filho do Zé, da Maria. Cresceu aqui com a gente. E aí, tanto em Mateus quanto em Marcos, Jesus diz: realmente o profeta não tem honra na sua casa. Então vocês ficam aí com a incredulidade de vocês, que eu vou cumprir a missão para quem tem fé. Ele não fica sem fazer milagre, mas ele não faz onde há incredulidade. Meus irmãos, nós temos que ser crente. Nós temos que ser crente, até debaixo d'água. Crente de que o Espírito é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou a gente crê, ou vamos comprar banana na feira. O que é que nós estamos fazendo aqui? Não, né, Kelly? Banana foi ruim? Vamos comprar abacaxi na feira. Porque mexeu com banana, Kelly é a criptonita dela. Queridos, no poder do Espírito nós vamos completar a missão. Nós não podemos esquecer, o poder do Espírito permanece o mesmo. O mesmo que operou através do Isaías, também operou através de Cristo e quer operar através de nós. Porque a profecia de Isaías primeiro se cumpre nele, ele é aquele que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele foi usado para pregar, libertar cativos, curar doentes e cumprir a sua missão. Aí Jesus entra na sinagoga, Mateus 13 e Marcos 6 registram a cena, mas o único que entra no detalhe, porque era médico e aí é muito detalhista, é o Lucas. E aí o Lucas no capítulo 4 ele diz assim: quando Jesus entrou naquela sinagoga, naquele lugar que ninguém creu e por isso ele não fez nenhum milagre, quando ele entrou, o trecho que estava sendo lido naquele culto era exatamente esse trecho de Isaías. Então o rabino da sinagoga abriu e olha, você conhece os serviços judaicos, né? No sábado, Shabat, então na sexta noite lê uma porção, no sábado pela manhã lê uma porção, e eles vão lendo porções, uma porção da Torá, a lei, né? Uma porção dos profetas e depois uma porção dos escritos, a Tanakh, né? Torá, Nebim, Ketubim. Então, quando chegou naquele momento do culto de ler a porção dos profetas, o rabino abriu o rolo e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim. O pessoal que está sentado na sinagoga ouvindo o rabino ler aquilo, podia estar entendendo: o Espírito do Senhor está sobre o rabino. E é verdade também, e pode estar também.
E aí, quando ele termina de ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu vou pregar e pá. Aí Jesus se levanta lá e fala: ei, irmãos, hoje essa profecia se cumpriu aqui. Aí o pessoal: é, Jesus, mas se cumpriu como? Aí ele: é eu aqui, ó. Se cumpriu aqui. Mas o Isaías não estava falando dele mesmo? Estava. Mas o Isaías não está falando do Rabino? Também. Então como que é de você, Jesus? É porque é do Isaías, é do Rabino, é de mim e é da Pibtaim também. Porque esse é o poder da profecia e esse é o poder do Espírito de forma cíclica. Foi poderoso para Isaías, foi poderoso para Jesus, foi poderoso para os apóstolos, foi poderoso para a igreja e é poderoso para nós. E vai continuar poderoso até Ele voltar. Portanto, irmãos, a gente não pode perder o privilégio de sair dessa lista. Que a lista é o Isaías, o Rabino, Jesus e nós. A mesma profecia. Porque Isaías, que foi escrito há 2.760 e poucos anos atrás, continua sendo palavra de Deus hoje, mais atual do que o jornal de amanhã. Então eu e você podemos olhar essa profecia, pode vir, Ricardo, e dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu, Manu. Porque, disse João, a unção que procede do santo está sobre nós. Ele é o cabeça e a unção do cabeça está sobre o seu corpo. E nós, como corpo de Cristo, estamos debaixo da unção do Cristo. Portanto, se esse texto vale para Cristo, ele vale para o seu corpo, vale para mim e para você. Você precisa declarar isso com convicção essa noite. O Espírito do Senhor está sobre mim. E eu vou completar a missão, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. É o Espírito que faz. O Espírito que fez em Isaías. O Espírito que fez em Cristo. E é o Espírito que faz em nós. É tudo por causa dEle. É tudo por meio dEle. E é tudo para Ele.